No Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. Eu quero falar com você que veio aqui nesta noite, você que está nos assistindo, que o assunto mais importante da sua vida aqui é a sua salvação pessoal em Cristo Jesus. É nesta vida, é durante esse período de tempo que nós estamos aqui, que nós devemos tomar a decisão mais importante da nossa vida, que é nos rendermos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O dia da nossa morte já está determinado, e a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer em uma só vez, e depois da morte o juízo. E a salvação e a perdição é muito simples. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida, não tem a salvação. Mas eu quero dizer nesta noite, para você que está aqui, que nos assiste, que a salvação não é um interesse que eu sinto por Deus, mas a salvação é um Deus que se interessa por você. É um Deus que veio, que se encarnou, que morreu, que ressuscitou, por minha causa, por sua causa. O castigo que lhe traz a salvação, Jesus Cristo pagou por mim e por você. Então eu queria, aqui, rapidamente, Lucas capítulo 19, ler para você a história da conversão de um homem chamado Zaqueu. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Versículo 10, lê comigo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Vamos repetir? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. 3 lições nesse versículo de número 10. Aqui nós temos o autor da salvação. De onde procede a salvação? Qual é a origem da nossa salvação? O Filho do Homem. O Filho do Homem. Segunda verdade que esse versículo nos ensina é acerca da ação salvadora. Diz que ele veio. Ele veio. Não fui eu que fui. Ele veio. E ele veio para nos buscar e nos salvar. Mas quem é o objeto da salvação? O perdido. O perdido. Então nós temos o autor da salvação, o Filho do Homem, Jesus Cristo. Nós temos o processo da salvação, a ação salvadora, que é buscar e salvar. O objeto da salvação, o perdido. Quem é o perdido aqui nessa narrativa? O perdido é um homem chamado Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem de posição social. Zaqueu era um homem casado. Mas Zaqueu, ele era um homem que estava perdido.
que fez do dinheiro, como chefe dos maiorais dos fiscais, o seu ídolo, o seu Deus. E ele passou a sua vida ajuntando dinheiro, cobrando impostos. Ele estava perdido, mas ele era um eleito de Deus. Ele era um filho de Abraão. Eu quero dizer para você que está aqui, não importa a sua condição como perdido, como pecador. Se você não tem Jesus Cristo ainda como seu Senhor e seu Salvador, você está perdido. Perdido nessa vida e perdido para a eternidade. A palavra perdido significa alguém que está nas trevas. Alguém que não sabe para onde ir, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui. A pessoa está rodando em círculo, ele está num grande deserto espiritual. Ele está perdido. Mas Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar o perdido. E é tão bonito isso aqui, tão bonito, porque não é Zaqueu que busca Jesus, é Jesus que busca Zaqueu. E aqui um dos princípios fundamentais da doutrina da salvação é que a salvação não é um ato onde o homem busca a Deus, mas é um ato onde Deus busca o homem. E é tão interessante, se você observar no texto, veja aí no texto, dá uma olhadinha. Versículo 2, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Preste atenção que não é Zaqueu que vê a Jesus, é Jesus que vê a Zaqueu. Jesus sabe quem é Zaqueu e o chama pelo nome. Porque na agenda de Jesus, aquele encontro já estava marcado. Porque o dia do meu chamado, o dia da minha conversão, não é um dia que eu marco, mas é um dia determinado por Deus. E talvez hoje à noite seja a noite de salvação para você. Talvez nesta noite o Espírito Santo está chamando você das trevas para a maravilhosa luz, da perdição para a salvação. Então, é Jesus que o chama, é Jesus que o conhece, é o Jesus que diz para ele: hoje me convém ficar na tua casa. Irmãos, isso é maravilhoso, porque nessa narrativa Jesus entra naquela cidade, Jericó. Depois Jesus entra na casa de Zaqueu. Depois Jesus entra no coração de Zaqueu. Deus, Ele vem ao nosso encontro. E é tão bonito porque diz assim, que Ele veio buscar e salvar. E essa palavra buscar e salvar nos leva à parábola do pastor, que a ovelha está desviada, e diz que o pastor vai atrás da ovelha desviá-la até encontrá-la. Então preste atenção, não adianta você fugir de Deus. Porque se você é de Deus, se você é um eleito de Deus, se você é um filho de Abraão, você vai morrer nem que seja na UTI, nos seus últimos minutos de vida. Mas você vai para o céu salvo. Essa noite é noite de salvação. Vocês viram aqui pessoas sendo batizadas, publicando a sua fé. E é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você seja um crente. Deus quer que você seja transformado. Deus quer que você passe a fazer parte da família dele. Ele veio para buscar e salvar você. Mas é muito interessante nesse texto, porque nem sempre esse ato amoroso de Jesus e esse ato
hospedeiro de Zaqueu. Ele tem a aprovação dos homens. Veja lá no texto, diz assim, versículo 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem o quê? Pecador. Se Jesus veio para buscar e salvar o perdido é o pecador. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu tinha má reputação, era um homem odiado pelos judeus. Então aquele ato de Jesus salvar Zaqueu, aquele ato de Zaqueu receber Jesus na sua casa, foi um ato reprovado. Tem muita gente que não se torna crente, sabe por quê? Porque está preocupado com a opinião da mulher, dos pais, da família, dos amigos. Você vai se converter aqui hoje, o Espírito Santo vai converter você. Amanhã, quando você chegar no trabalho e disser que agora você é crente, a turma diz: você está doido, rapaz. Você é crente? E nem sempre, irmãos, nem sempre, as decisões mais importantes da nossa vida, elas são aprovadas por aqueles que estão mais próximos da gente. Mas eu quero dizer para você que você não deve se envergonhar. Se Deus está chamando você para ser dele, se Jesus está no seu encalço, Ele está buscando você, Ele quer achar você, Ele quer salvar você nesta noite, não fique preocupado com a opinião dos outros. Mas, irmãos, veja no versículo 8. No versículo 8. Como é que Zaqueu se apropria dessa salvação? Tem um salvador, tem a ação salvadora, tem um perdido, mas como eu, perdido, posso receber este salvador e essa salvação? Primeiro, você precisa crer em quem Jesus é. Ele é o Filho do homem. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o nosso único Salvador, o nosso único Senhor, a nossa única esperança. Jesus é tudo. Segunda coisa, você tem que compreender que eu e você, nós somos pecadores. E na condição de perdidos, eu e você, nós não podemos produzir a nossa salvação. Então eu preciso arrepender dos meus pecados, reconhecer que eu sou pecador e crer na obra que Jesus Cristo fez por mim. Jesus Cristo morreu por você. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Ele sabia por quem Ele estava morrendo. Ele pensava em mim, Ele pensava em você. Ele selou de uma forma cabal e definitiva a sua salvação. A sua salvação. E pode ter certeza que se Cristo morreu por você, Cristo está no seu encalço. Você não vai se perder, porque ninguém por quem Cristo morreu vai se perder. Ele nos comprou com seu precioso sangue, somos dele. Mas é necessário arrependimento, e o arrependimento é provado aqui no texto. Ele diz no versículo 8, ele se levanta e disse ao Senhor, e ele chama Jesus de Senhor, meu dono, meu Criador, meu Redentor. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então eu quero recomeçar minha vida de uma forma correta. Eu me arrependo, eu me quebranto, eu estou mudando de pensamento, eu estou mudando de vontade, eu estou mudando de sentimento. Eu não amo mais o dinheiro, eu amo a Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e eu vou viver para Ele. E nesse momento, o dinheiro não é mais o Senhor de Zaqueu. O Senhor de Zaqueu agora
é Jesus. Se você não está salvo ainda, alguém ou alguma coisa está ocupando o lugar de Jesus na sua vida. Talvez seja o dinheiro, talvez seja o status, talvez sejam os ídolos, mas hoje é noite de salvação. Ele diz claramente: mudei de vida, mudei de senhor, mudei de atitude. E aí no versículo 9, lê comigo, bem forte, que aqui diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho. Houve salvação, houve transformação. Hoje. E houve salvação, porque ele é um eleito de Deus, ele é filho de Abraão. E filho de Abraão não é quem é judeu, filho de Abraão é quem está em Cristo. O Israel de Deus não é o Israel físico, é o Israel espiritual. Vamos ficar de pé e nós vamos cantar um hino agora. E eu quero convidar você nesta noite para se entregar a Jesus. Você veio aqui talvez convidado por batizado de algum parente seu aqui, e o Espírito Santo arrumou essa arapuca para você. Ele veio, trouxe você aqui porque ele quer salvar você. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer dizer para você: hoje houve salvação na sua vida. Você é meu, por direito de compra, por direito de criação, por direito de redenção. Ele quer fazer essa obra na sua vida nessa noite. Basta você se render e descer aí do seu pedestal e receber Jesus com alegria.